O Observatório da Imprensa está de volta na edição de hoje. A importância do resgate histórico de um dos períodos mais conturbados e sangrentos da nossa história, a ditadura militar implantada em 1964. E começamos este bloco mostrando que o jornalismo também tem um importante papel no resgate da memória do nosso país. Um belo exemplo é a recente série de reportagens publicadas pelo jornal O Globo, em que são trazidos à tona novos e importantíssimos fatos relacionados com o atentado à bomba no show comemorativo do Dia do Trabalhador no Rio Santo, há 30 anos atrás. A explosão de 2 bombas no Rio Centro em 30 de abril de 1981, num show de música popular pelo 1º de maio, ainda repercute na imprensa. 30 anos depois, uma investigação dos repórteres Chico Otávio e Alessandra Duarte, do jornal O Globo, revelou uma agenda que pertencia ao sargento Guilherme Pereira do Rosário, morto no atentado. Os nomes que estavam na caderneta eram de militares e civis acusados de envolvimento em espionagem e tortura. Num primeiro momento, eu fiz um ofício, solicitei formalmente ao Superior Tribunal Militar que me desse acesso ao acervo do Rio Centro que se encontra lá. Fui lendo, tentando entender o que as pessoas tinham para dizer, quem eram essas pessoas que foram ouvidas na época e tal. Até que no finalzinho da minha consulta, no segundo dia, eu encontrei no anexo essa tal agenda, né? Ela estava dentro de um envelope papel pardo, fechada com grampo, né? Abri e dei de cara com a agenda, né? Pô, fiquei surpreso. Aquilo ali nunca tinha parado na mão de qualquer repórter e estava claro ali na própria perícia que foi feita que a agenda estava com o sargento no momento que a bomba explodiu. Então, a partir disso, convidei a colega Alessandra Duarte para fazer parte dessa série. A gente então passou a cruzar os dados da agenda original, os 107 nomes, os catálogos telefônicos digitalizados pela Oi. Foi aí que nós chegamos aos nomes e endereço das pessoas que estavam lá. A gente chegou a essa conclusão, que, na verdade, se tratava de uma verdadeira agenda do terror. As anotações da agenda levaram à descoberta de uma rede de contatos que estão ainda hoje na ativa. Especialistas em espionagem que teriam se formado nos porões da ditadura. A investigação teve como foco não os mandantes, mas os executores da explosão da bomba 3 décadas antes. Embora o Guilherme Pereira do Rosário, morto no atentado, fosse um sargento, eu sempre acreditei na importância central dele nessa série de atentados terroristas que marcou esse final do período do ciclo militar. E eu então perseguia informações a respeito dele, qualquer dado que pudesse levar a um esclarecimento maior sobre a rede de contatos que ele mantinha. Foi aí que eu cheguei à agenda. Minha relação com esse episódio tem 30 anos. Eu estava lá, eu era estagiário do Jornal de Bairros da Barra da Tijuca Jacarepaguá, inclusive credenciado. Eu soube disso no momento em que a informação chegou aos organizadores do evento. Eu estava lá junto com um colega meu, que hoje, inclusive é colega meu aqui no Globo também, fotógrafo, Fernando Maia. A gente saiu correndo para o local da explosão e eu dei de cara então com aquele sargento, aquele quadro horroroso. Eu fiquei traumatizado, a área já estava dominada pelas forças da repressão e tal, e eu praticamente fui enxotado dali. Então fiquei com essa coisa presa na garganta, né? Precisava assim de em algum momento dar uma satisfação, sei lá, a minha própria inquietação sobre esse episódio. E eu acho que, de certa forma, eu atingi o objetivo. Tiago Santiago, tem esse depoimento muito quente do Chico Otávio, não é? Mostrando, digamos, que o jornalismo também vai buscar as coisas. E tem essa ponderação da Eliane Passos, que eu acho muito interessante, que ela, como uma testemunha daquele período, não é? Ela, de certa forma, reclamou, ela acha que a vida dela era normal, mas você está fazendo uma obra de arte, onde você pega os momentos culminantes, não é, que o inspiraram, que o levaram. Como é que você vê essa questão da feitura da obra de arte, seletiva, não é, e do trabalho jornalístico, que é de trabalho de campo, né? Então, o núcleo da faculdade entrou agora na novela. Há todo um grupo de estudantes
que está sendo retratado, eu gostaria que a Eliana continuasse a ver a novela, porque ela vai ver muito fortemente essa presença dos estudantes e também desse aspecto lúdico das festas, de tudo que aconteceu. Tem gente que vai para o chamado desbunde nessa segunda metade da década de 60. A novela tem muito fiel, procura ser muito fiel nesse retrato dessa história, desse período. Nós começamos pesado em 64, sim, né, mostramos que logo desde o 31 de março, 1º de abril, desencadeou-se uma série de perseguições, cassações, prisões, torturas, expurgos, assassinatos, e que isso tudo é uma realidade documentada, apesar de que tem muita gente que desconhece, inclusive o próprio colunista da Folha, Fernando de Barros e Silva, tinha uma sensação de que isso era uma prática posterior ao AI-5, quando na verdade esse trabalho que eu estou fazendo, ele é muito documentado no trabalho do Hélio Gaspari, do Carlos Fico, do Gorender, de pessoas que viveram realmente, dos cronistas da época. Então a gente vai mostrar todos esses lados na novela. O que me preocupa um pouco também, Dines, é ver que mesmo quando a novela, a teledramaturgia, se propõe a falar da história do Brasil, né, ela encontra uma resistência em gente da crítica que eu não entendo porque procura sempre demolir e não procura ver de uma forma construtiva como melhorar. Eu confesso, eu peguei pesado com as cenas de tortura e a novela vai muito mais fortemente agora para o lado da alegria. Eu costumo dizer que a novela vai desbundar agora de alguma forma, porque os depoimentos bastam para demonstrar aquela realidade terrível da tortura. Eu não preciso ficar mostrando a agonia, o sofrimento do torturado. Mas houve algum indício para você atenuar um pouco Sim, a reclamação... das pesquisas ou das pressões em cima da emissora? Como é que foi esse abrandamento? Ou você, como artista, criador, é que sente que precisa mudar um pouco o tom, né? Eu achava que a violência na tortura na novela não sofreria rejeição, porque de alguma forma a violência nas novelas é comum, na ficção. Nos filmes ela é comum, mas nessa novela ela incomoda muito mais, porque as pessoas sabem que aquilo aconteceu na realidade e aconteceu pior, como os depoimentos comprovam. Então aquilo se torna uma situação de horror que as pessoas têm dificuldade de acompanhar. A reclamação veio da minha mãe, por exemplo, das minhas colaboradoras. Então a maquiagem é muito forte. Então com isso tudo a gente resolveu de alguma forma diminuir, e isso já está acontecendo no ar, a agonia da pessoa torturada, impotente diante do seu torturador, para aliviar um pouco para as pessoas que estão em busca realmente do entretenimento. A novela é cheia de situações de entretenimento, de casais, de situações amorosas, dessa discussão sobre o amor. Agora veio a história do beijo gay. Então, assim, a novela vai caminhar por várias trilhas da década de 60, inclusive a revolução na moda, na música, que vão ter muitos aspectos lúdicos ainda presentes. As pessoas não precisam se assustar com o mês de 64, até porque 64 foi mais violento realmente do que 65, do que 66, do que 67, 68, aquela panela de pressão estava fervendo, começou realmente a eclodir a violência, que veio o massacre depois de 69, 70, 71 e o começo da década de 70. Eliana Paz, como é que você, essa ponderação do Tiago Santiago, como é que você a considera? Eu gostaria da sua opinião, que você está aqui como crítica, não é? Muito obrigada, Dines. Eu acredito o seguinte, esse pessoal que começou a assistir a novela, eu não sei se vão continuar para esperar esse outro lado que ele está chegando. Eu tenho conversado com gente mais jovem, eu tenho conversado com gente da minha geração. Eu vivi em Santos. Santos foi um ponto de rebelião muito grande. Nós tínhamos o Raul Soares lá. Eu não sei se essas pessoas da minha geração querem reviver aquele terror, ver isso numa obra de ficção, cenas de tortura, sabe, o que está se vendo ali, estão fazendo mal para as pessoas. Então as pessoas preferem, de repente, ir para muito mais fantasia, porque já viveram aquilo, e, de repente, ele vai dar uma volta nessa novela, aí vai mostrar cenas mais leves. Não sei bem, veja, eu acredito na teledramaturgia brasileira, eu acho que o SBT está abrindo um campo muito grande, mas eu não sei se era a hora exata ou se já passou a hora de ter mostrado isso. Os depoimentos são muito ricos no final, são realmente muito ricos, mas é o jornalismo, né?
Se ele está fazendo uma obra de ficção, aonde é que está a ficção? Vitória, a Eliana lembra uma coisa que eu acho importante, que eu mencionei rapidamente no editorial. Ela fala de reviver, não é? O povo alemão não se incomodou de reviver todas as barbaridades que ele não conhecia, ou pelo menos dizia que não conhecia e tal, e fez a purgação, né? E hoje realmente é um país reconciliado consigo mesmo, com as suas culpas também, né? Como é que você vê esse reviver coletivo, né? Eu acho que a gente tem que mostrar, né, como você falou, está meio recente, são 3 décadas, nós nunca discutimos esse assunto no Brasil. Eu queria dizer que no início a jornalista Eliane dizia que ela ia à faculdade, que ela andava nas ruas, então a juventude dourada do Rio de Janeiro estava na praia de Ipanema tomando sol, enquanto nós, né, que lutávamos por uma democracia contra a ditadura militar, vivíamos momentos muito difíceis. É claro que nós somos seres humanos e que nós também rimos, que nós também brincamos, que nós também namoramos, que nós também casamos. Nós somos pessoas normais, nós não somos nenhum seres de outro planeta, né? Mas nós temos que contar essa história. A história do período da ditadura militar, uma coisa que se lembra, a censura era férrea, né? Eu vivia na clandestinidade no estado de São Paulo, eu vivi clandestina durante 16 anos, e lá eu li o Estado de São Paulo, na censura vinham poemas de Shakespeare, e no Jornal da Tarde vinham receitas de bolo. E eu pergunto, o mal que a ditadura fez ao Brasil, né? A minha geração de Chico Buarque de Holanda, de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, da música, dos escritores. Nós temos alguns escritores, vai dizer, tem alguns escritores, tem alguns compositores, mas um aqui, outro acolá. Essa ditadura, ela só não foi perversa com nós que estamos na linha de frente. Ela foi perversa com uma geração enorme. Sabe, milhares de pessoas tiveram suas vidas, não morreram, mas tiveram suas vidas prejudicadas, não estudaram, perderam seus empregos. E como eu falei para você, eu já escutei relatos. Outro dia eu fui para o Paraná, vi um homem de 85 anos, que era um professor, que ele era do PTB, do diretório do PTB, lá de uma cidadezinha do Paraná. Ele foi arrastado nas ruas da cidadezinha dele, de 5 mil habitantes, como foi o Gregório Bezerra em Recife. Mas Antes, pois é, no dia do golpe, na frente da escola que ele trabalhava. Então a vida desse homem, ele contou uma verdadeira novela, ele perdeu o emprego, a mulher dele perdeu o emprego. Quer dizer, a ditadura fez um mal ao Brasil, a ditadura faz mal. A gente tem que viver na democracia, falar o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então essa ditadura foi um retrocesso. Na educação, né, você vê que hoje a gente estava falando, hoje mesmo o Jornal Nacional acabou de dar os dados das escolas brasileiras. O ensino no Brasil, nas escolas públicas, é vergonhoso. O Brasil tem milhares de analfabetos funcionais. Então, a ditadura é a responsável por esse atraso do povo brasileiro. E a gente tem medo, a gente tem que contar. Como você falou, os alemães foram lá e contaram. E eu acho que essas pessoas que deram esse depoimento na novela são corajosos, tem que ter muita coragem. Sempre tem companheiras minhas aí que eu não conhecia a história delas, de contar como elas foram torturadas. Isso é muito difícil, principalmente para uma mulher. Então, é importantíssimo. E eu não concordo com a jornalista Eliane. Eu acho que nós temos que contar essa história da maneira... E tem muita gente gostando. Eu também faço uma pesquisazinha minha que não tem valor científico, mas assim, no salão onde eu faço a minha unha, outro dia o motorista do táxi, as pessoas, onde eu trabalho, as pessoas dizem isso. Ai, a tortura, eu não imaginava que era assim. Então tem que mostrar para a pessoa saber que era assim. Tiago, você falou que agora os depoimentos, que digamos, é o lado real, não é? É o lado, é o flagrante jornalístico, né? Eles vão ser, digamos, atenuados. Não, Dines, desculpa, eu acho que eu não me fiz entender. Os depoimentos continuam exatamente como estavam. As cenas de tortura no corpo da ficção da novela é que a gente está aliviando no sentido de não deixar muito tempo no ar a agonia de quem está sendo torturado, porque isso realmente incomoda espectadores como a crítica e a outras pessoas que reclamavam da violência na novela. Então, nesse sentido, no decorrer dos capítulos da novela, você pode ver, quem assistiu a novela agora,
ele está de segunda a sexta, às 22h30, mais ou menos, quarta-feira mais cedo, porque acompanha o horário da novela da Globo. Acabou a novela da Globo, começa a nossa. Então as pessoas vão ver que os capítulos estão mais leves, mas continuam contando histórias. Ela citou, por exemplo, o Raul Soares, as pessoas não sabem, foi um navio presídio, onde houve muita tortura. Tem aqui os depoimentos principais, tem até do Valdir Pires, não é? Muita gente está depondo. Então, assim, eu assim, como a Vitória, eu considero assim, importantíssimo usar a novela para falar de história do Brasil. Eu acho difícil compreender a posição de quem não percebe que isso tem um valor, falar do seu povo, de um determinado período da sua história, ainda mais com a riqueza de conflitos que se estabeleceu e a herança que temos hoje, porque a principal herança é a impunidade, é a Lei Fleury, que foi feita na época e que permite que réus confessos de assassinato fiquem em liberdade, como está essa menina, como ficou o Pimenta Neves e outros. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Tem que falar isso da violência dos dias de hoje.